E aí galera, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Se cuidem. Higienizem as mãos, usem máscara, sigam as orientações, o isolamento social, o distanciamento social, tá? Para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa quarentena e estar juntinho novamente em nossas aulas presenciais, tá bom? Mas enquanto isso não ocorre, vamos trabalhando na medida do possível e nos modos que dá, tá bom? Antes de sair de quarentena, a gente debateu um pouco, iniciou o debate, né, em filosofia, sobre diferentes modos de conhecer a realidade, tá? E eu destaquei 5 modos, tá? 5 modos distintos de se conhecer a realidade, de entender, de compreender, de interpretar o mundo, tá bom? E antes de eu destacar que 5 modos são esses e debater com vocês aqui, né, elencar com vocês aqui características desses 5 modos, eu queria só dizer que nós, seres humanos, a gente é um único ser que é capaz, né, de desenvolver esse tipo de atividade, tá bom? Ou seja, nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de compreender, de apreender, de interpretar o mundo, tá? Só nós conseguimos entender o significado desses conceitos e entender a nossa própria realidade, a nossa própria condição, de se questionar, tá bom? Eu destaquei 5 modos distintos de se conhecer a realidade. Professor, são os únicos modos de conhecer a realidade? Não, existem outros modos de conhecer a realidade. Um outro muito importante que eu não destaquei aqui nessa aula, por questão de opção mesmo, foi o modo artístico de conhecer o mundo, né? Que é muito importante também, tá bom? Mas aí a gente destaca 5. A gente destaca o mítico, o religioso, o científico, o filosófico e o senso comum, ou também entendido como conhecimento vulgar. Beleza? Então a gente vai entender as características de cada modo desse. E no final eu quero que vocês digam aquele modo que melhor explica a realidade para vocês, tá? Ou se eles se complementam, um explica uma coisa melhor, outro explica outra. Tranquilo? Então vamos lá. Modo mítico. Antes de a gente entender o que é mito propriamente, é bom a gente entender o significado da palavra mito, tá? Mito ele vem de mitos, que significa narrar, contar algo. Mitos é uma palavra de origem grega, tá? E qual o intuito dos mitos? O intuito dos mitos nada mais é do que elucidar, responder questões essenciais, originais, relativos à existência, ao mundo, à origem do universo. Tá? Então os homens começam a desenvolver os mitos lá atrás, no período paleolítico, para tentar explicar o mundo, tentar explicar as coisas. Tá? Ou seja, o mundo passou a espantar, né? O mundo passou a chamar a atenção dos homens e nós, seres humanos, criamos mecanismos explicativos para isso. Beleza? Então questões como para onde vamos, qual o sentido da vida, qual a origem do universo, são questões que são respondidas pelos mitos. Beleza? É importante a gente salientar que os mitos são narrativas sempre baseadas em seres sobrenaturais. Tá? É sempre o além do natural para responder o próprio natural. Que seres são esses? Tais como deuses, heróis, beleza? Outro ponto interessante da gente salientar do mito é que o mito é uma criação social. Tranquilo? Ou seja, o mito é toda uma narrativa que é compartilhada socialmente. Então é importante a gente destacar que cada cultura, cada povo pode tentar responder estas questões originais, essas questões primitivas, né, essas questões essenciais, necessárias do homem, a partir de diferentes mitos, a partir de diferentes abordagens, né? Mas é interessante a gente salientar que existem características que se confundem pelas culturas. Isso é bem interessante da gente destacar, tá bom? Outro ponto interessante é da gente destacar o papel moral dos mitos.
né? Aí eu destaco muito a questão da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, os mitos, na mitologia grega, tinham um papel muito importante, não só de responder questões essenciais, mas também de guiar a moralidade e a educação do povo grego, tá bom? Na Grécia Antiga, quem tinha um papel de contar, de narrar, de cantar os mitos gregos eram os poetas. Tanto que os poetas, principalmente Hesíodo e Homero, que eram os dois principais poetas lá da Grécia, eles eram tidos como os educadores de toda a Grécia. Tá? Então tá na base da educação o mito e a própria poesia. Vamos partir para o próximo. Né? O próximo modo de conhecer a realidade, né, é o religioso. Tá bom? É importante a gente salientar também, antes de falar sobre esse modo, a etimologia da palavra, o significado, a origem dela. Tá? Religião vem da palavra religare, né, que é uma palavra em latim, e que significa ligar, aproximar o homem a Deus. Trocando em miúdos, a religião ela formaliza necessariamente a relação do homem com Deus, a relação do homem com o sagrado, criando tábua de valores, a partir de um livro sagrado, a partir de uma determinada autoridade. Por exemplo, nas igrejas evangélicas, quem é a autoridade que carrega a palavra? O pastor, tá bom? Outro ponto interessante da gente salientar é que não tem registro na história da humanidade de uma cultura que não tenha tido uma relação entre o homem e o sagrado, né? Entre o profano e o sagrado. Então, todas as culturas que existiram até hoje, houve essa intermediação, tá bom? Então, é importante a gente salientar que as religiões elas fazem parte necessariamente do processo de formação histórico, cultural e social da humanidade, tá bom? O ponto de partida da religião é a fé, ou seja, é uma crença cega em verdades absolutas e inquestionáveis, tá? As religiões, elas são pautadas em dogmas. O que são dogmas? São verdades inquestionáveis, verdades absolutas, e que não podem ser retiradas do seio do desenvolvimento daquela própria religião. Tá? Então, as religiões elas não exigem provas, elas não exigem hipóteses e muito menos argumentos lógicos científicos. Tá? A relação que guia o homem religioso com o praticar da religião é necessariamente a fé, a crença, né? A confiança no sagrado, né? A confiança em Deus, o dogma, como eu já falei para vocês, né? Aquela verdade inquestionável. Então é importante a gente destacar, acima de tudo, a importância do fenômeno religioso no processo de formação da nossa história, seja como um pano de fundo explicativo para a própria realidade, como também uma tábua de valor moral, né? Sigamos. Modo de conhecer o mundo científico. Tá? Ao contrário da religião e dos mitos, a ciência ela parte de bases distintas, diferentes. Tá? A ciência parte de uma análise sistemática da natureza, lógica, beleza? Ou seja, o cientista, o praticante de ciência, busca olhar para a realidade, busca olhar para a natureza e elucidar ela de que maneira? Racional, tá bom? O conhecimento científico ele é baseado principalmente na observação e na experimentação dos fatos. Ou seja, o conhecimento científico ele tem que ser experimentado e comprovado, tá? E sempre uma análise factual. Quando eu falo análise factual, eu falo análise da própria realidade da natureza, tá? O conhecimento científico, ele é empírico e analítico. Meu Deus, o que você quer dizer com isso, professor? Quando eu digo conhecimento científico, ele é empírico, é que ele é um conhecimento derivado da própria sensibilidade, tá? Ou seja, é a sensibilidade que é o tribunal da ciência. Né? Qual é o tribunal da ciência? É a nossa própria experiência, tá bom? Então, todo conhecimento científico ele é experimentado. E por que ele é analítico? Porque ele passa por todo um processo de análise, seja de uma análise racional, matemática, tá certo? Ou seja, o conhecimento científico, como eu já falei, ele está ligado diretamente às análises dos fatos experimentados. Tranquilo?
Ao contrário do conhecimento vulgar, né, que a gente vai entender basicamente o que é também, a ciência ela está diretamente ligada a análises e demonstrações. Ela não recorre à fé e não recorre à crença, mas sim à observação das coisas e dos fatos da natureza, tá bom? É importante a gente salientar que na base do conhecimento científico está a matemática também, tá? É importante a gente salientar também, né, destacar que esse modo de conhecer a realidade que a gente vê hoje pela ciência, né, experimentação dos fatos, análise dos fatos, um olhar racional e metódico para a realidade, esse modo de enxergar é um modo de enxergar de conhecer o mundo que foi pautado na observação e na experimentação, e ele começa a se desenvolver basicamente ao fim da Idade Média, né, o surgimento do Renascimento, certo? E começa a se desenvolver basicamente a partir de pensadores como Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, né? Que foram pensadores que passaram o quê? A experimentar os próprios fatos da natureza, tá? Passaram a olhar para a natureza de forma analítica e experimental. Tranquilo? Próximo conhecimento a se destacar é o conhecimento filosófico, né? O conhecimento crítico racional, né? A filosofia ela se baseia numa crítica racional, ou seja, ela tem por base questionamentos da própria realidade, ou seja, a filosofia ela busca questionar as crenças que estão no mundo, né? E a partir desse questionamento das crenças que estão no mundo, dos valores que estão alicerçados no mundo, pensar todo um caminho que vai levar, de certa maneira, ao conhecimento. A gente destaca que o primeiro filósofo da história foi o Tales de Mileto, tá bom? E a filosofia tem por base o perguntar, o indagar, o duvidar, o questionar. E são esses princípios, né, que guiam a busca pela verdade, que é uma busca que só nós, seres humanos, conseguimos ter. Porque a gente compreende a nossa própria capacidade de compreender o mundo, tá certo? Então é importante a gente salientar isso aí. Então, a filosofia ela não se direciona necessariamente para uma busca pela verdade absoluta, mas é esse caminho de busca pela verdade que faz o conhecimento se desenvolver. Então, a tarefa que guia o filósofo é a busca pela verdade, pelo saber. Só que é esse caminho de busca pela verdade e pelo saber que faz o conhecimento vir à tona, né? O conhecimento se desenvolver, tá? Então, a filosofia ela também tem como princípio colocar em xeque, né? Em evidência, valores e tradições pré-estabelecidas, né? Sempre pautando o debate no questionamento, na crítica, na dúvida. Questionamento esse, crítica essa, dúvida essa, baseada estritamente no uso racional, tá? E é a partir daí, desse questionar, desse duvidar e desse criticar, que a filosofia começa a desenvolver, então, todo um arcabouço, uma teoria, podemos assim dizer, de modos de conhecer a realidade, né? Do modo de conhecer a realidade filosófica. Bem interessante a gente destacar isso aí. Por último, é importante a gente salientar que filosofia é uma palavra de origem grega, né, que vem da junção de duas outras palavrinhas, philo, amigo, e sofia, sabedoria. Então o filósofo ele é o amigo, né, o amante da sabedoria. Ele não é detentor das verdades absolutas, mas ele percorre esse caminho do conhecimento, esse caminho de busca pela verdade, e é esse caminho de busca pela verdade que faz o conhecimento filosófico se desenvolver. Tranquilo? E por último, e não menos importante, a gente destaca o conhecimento do senso comum, né? O conhecimento vulgar, beleza? E o que é o conhecimento vulgar? O que é o conhecimento do senso comum? A gente pode definir como um conjunto de crenças que foram adquiridas de modo não crítico, de modo não reflexivo, né? De modo não analítico, né? De modo não comprovado, ou seja, de maneira ingênua e extremamente espontânea.
né? Geralmente o conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento do nosso dia a dia que a gente propaga ele mesmo sem entender basicamente, e mesmo sem questionar a sua realidade e a sua verdade, né? Então, o conhecimento do senso comum é um conhecimento que não requer uma análise, não requer uma demonstração, ele apenas surgiu. Como, por exemplo, a gente propaga muito aquela sentença, né? Filho de peixe, peixinho é. Né? Como se o filho carregasse as heranças e as características dos pais. Mas isso não se tem uma comprovação específica, né? Não se tem uma teoria analítica que prove isso, né? A gente simplesmente acredita e propaga, entende? Então esse é um exemplo de conhecimento de senso comum. Ou seja, é aquela certeza sem princípios nem causas, mas que acaba ganhando valor de verdade porque a gente acaba propagando ela com esse valor de verdade, né? A gente só transmite sem simplesmente refletir sobre, né? Como querer é poder, né? Outro exemplo, né? Eu quero tanta coisa e não posso. Mas a gente propaga essas sentenças como se fossem sentenças verdadeiras e válidas analiticamente, né? Então, esse é o conhecimento do senso comum. E aí, para vocês, qual é o principal modo de conhecer a realidade? Fico por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se mantenham estudando. Até mais.